Saúde a igreja na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia hoje na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, fala de um modo especial ao nosso coração hoje, em nome de Jesus. Amém. Que nós hoje possamos trazer à memória aquilo que já recebemos de Deus em Cristo Jesus. O crente não pode perder de vista que foi alcançado pela graça de Deus, sem nenhuma obra meritória de sua parte. No texto lido, o apóstolo Paulo traz uma evocação, ele traz à memória dos seus leitores aquilo que eles já haviam recebido em Cristo Jesus, a salvação pela graça mediante a fé. Paulo procura mostrar aos Efésios que eles não haviam recebido a salvação por causa de suas obras meritórias, mas porque Deus é infinitamente gracioso, e graça nada mais é do que favor imerecido de Deus. Hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas precisam mostrar desempenho, mostrar merecimento para alcançar determinadas posições na vida, sobretudo na vida secular, na vida profissional. Quando nós transportamos isso para a vida espiritual, nós descobrimos que não há nenhuma obra meritória de nossa parte que suscite da parte de Deus tal amor apaixonado ao ponto de enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. O Senhor nos amou primeiro e nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Somos chamados e escolhidos pela graça salvadora de Deus. Por isso hoje é tempo de evocar, de trazer à nossa memória o que nos pode dar esperança. Certo pensador cristão disse que o povo de Deus precisa ser mais lembrado que instruído. Nós temos a memória fraca, curta, isso é fato. Se nós entendêssemos graça de Deus, nós estaríamos andando de joelhos, porque não há merecimento de nossa parte que possa suscitar o só olhar de Deus na nossa direção. Mas o Senhor, por sua graça, nos amou primeiro, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e nos alcançou com a sua graça, nos salvando em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo traz à memória dos seus leitores algumas verdades que eu queria compartilhar. Primeira verdade: eles estiveram mortos, mas foram vivificados. Eram filhos da ira e se tornaram filhos do amor apaixonado de Deus.
Tanto os leitores de Paulo do passado como os leitores de Paulo do presente precisam ter isso em mente. Nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos da desobediência, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos vivificados, regenerados pelo Espírito de Deus. A condição do homem sem Deus é de morto em seus delitos e pecados. Se o homem não for alcançado pela graça salvadora de Deus, permanecerá encerrado em seus delitos e pecados e acabará experimentando a segunda morte, que é a eterna separação de Deus. Essa condição ela é partilhada por toda a humanidade antes da conversão. Em Adão, todos pecaram e morreram. O que aconteceu no Éden não foi um tropeço, uma queda, foi uma morte. Em Adão morremos todos, contudo em Cristo, segundo Adão, os que creem são vivificados. O próprio apóstolo Paulo se coloca nesta posição antes de sua conversão, mesmo tendo sido um religioso fervoroso dentro do judaísmo, ele mesmo foi um filho da ira, um filho da desobediência. Uma vez alcançado por esta graça salvadora, ele agora luta para que todos que um dia foram alcançados pela graça de Deus não se esqueçam daquele que os alcançou, Jesus Cristo. Segunda coisa que nós precisamos ter em mente é que o Senhor nos alcançou apesar de nós e nos colocou em posição privilegiada de assentados com Cristo nas regiões celestes. Não são as obras que salvam, mas a graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A graça de Deus personificada em Cristo perdoa pecados, apaga transgressões, nos purifica de toda injustiça, nos fortalece e sustenta, nos fazendo perseverar até o fim. Aliás, aqueles que foram eficazmente alcançados por essa graça restauradora, por essa graça irresistível, esses perseverarão até o fim. O Senhor nos salvou, nos resgatando do reino das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor e ainda nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Isto significa autoridade. Este é o lugar dos bem-aventurados, daqueles que gozam de altos privilégios. Não foi por obras para que ninguém se glorie. Toda honra e toda glória por essa tão grande salvação, por esse tão grande privilégio, só pode ser creditada, tributada ao Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa salvação, visto que até o arrependimento para a vida eterna nos é dado por Ele. Por isso, precisamos resgatar a adoração genuína e a gratidão sincera em nosso coração. A salvação pela graça tem também o propósito de testificar do amor apaixonado de Deus, da bondade e da sua misericórdia que dura para sempre. Terceira coisa que nós precisamos ter em mente, e que Paulo queria que os seus leitores tivessem de forma viva na memória, é que as boas obras são uma consequência da salvação, não a sua causa. Elas são consequência e não causa da salvação, produto, não fator determinante. Então essa história de que você tem que fazer boas obras, você tem que fazer isso ou aquilo, sacrifícios, isso, aquilo outro, para que você alcance a salvação, isso não é bíblico. Claro que aqueles que foram alcançados, todas as obras daqueles que foram alcançados, as boas obras, elas glorificam do nosso Pai que está nos céus. E por boas obras nós entendemos não apenas caridade e a mutualidade, mas sobretudo evangelismo, para que outros alcancem o que já alcançamos em Cristo Jesus. A nós foi confiado o ministério da reconciliação. O que precisamos ter sempre em mente do ponto de vista de Paulo nesse texto? Em primeiro lugar, um dia fomos filhos da ira e da desobediência, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos alcançados pela graça de Deus e por ela vivificados e regenerados. Glorifiquemos ao Senhor.
Em segundo lugar, o Senhor nos alcançou, apesar de nós, e nos colocou em posição privilegiada de autoridade, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Em terceiro lugar, as boas obras não são a causa da salvação, mas são consequência dela. Em quarto e último lugar, nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez por nós, a salvação em Cristo Jesus, e não tratar desdenhosamente o autor da vida, como muitos têm feito. Amém? Que Deus possa aplicar essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus.